Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Braga novamente. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai começar o desenvolvimento de um jogo, certo? Esse jogo que nós vamos desenvolver é um jogo bastante simples, ele tem menos de 100 linhas de código, tá? Então é um jogo que tem todos os elementos necessários para que a gente crie um modelo de jogo utilizando JavaScript. Além disso, na aula de hoje, eu vou passar para vocês alguns conceitos em HTML e CSS que são necessários para que a gente monte o esqueleto básico do nosso jogo, certo? Outra coisa, nós vamos aproveitar para montar uma tela padrão para que todos vocês, na hora que vocês estiverem fazendo o projeto do jogo de vocês, vocês usem essa tela padrão, tá bom? Porque a gente, quando for avaliar, a gente vai levar em conta também essa tela padrão que vocês vão criar. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Né? O mínimo necessário para começar a criar um joguinho em 2D. 2D significa duas dimensões. Vamos conhecer o conceito de responsividade e entender como é que funciona o elemento canvas do HTML. Esse elemento canvas ele é fundamental para que a gente crie qualquer tipo de jogo usando JavaScript. Primeiramente, vamos relembrar, isso aqui eu já falei para vocês em outros encontros, que para a gente criar qualquer tipo de jogo, desde os mais simples até os mais complexos, a gente precisa de pelo menos três elementos, né? Os objetos gráficos do jogo, que é toda a parte visual, né? Tudo aquilo que compõe a tela do jogo. A gente vai precisar de um meio do jogador interagir com os objetos do jogo. Ou seja, o que o jogador vai fazer? Vai usar o teclado, o mouse, o toque da tela do celular. Então eu tenho que informar para o JavaScript qual é o meio que o meu jogador tem para jogar. E por fim, o objetivo do jogo, que é algo extremamente importante. Se eu não tiver um objetivo, eu não tenho como jogar, tá certo? Muito bem. E aí entra a questão do design responsivo. O que é esse design responsivo? Isso aí é uma técnica que faz com que o HTML e o CSS adaptem, ou seja, ele vai ajustar todos os elementos da tela do navegador para o tamanho do dispositivo que o usuário esteja utilizando. Como assim? Não importa se eu esteja abrindo o meu jogo no notebook, no desktop, num tablet ou em um celular, ele vai se encarregar de ajustar o tamanho da tela para cada um desses dispositivos, sem que corte ou haja perda do conteúdo visual. Tá? Então isso é um negócio muito interessante, muito útil e permite que o seu jogo se adapte a qualquer tela. Para a gente colocar o design responsivo no HTML, basta a gente utilizar essa tag aqui, ó, a tag meta, tá certo? Ela contém algumas propriedades. A propriedade name, né, nome, você vai colocar esse viewport. A propriedade content, que é o conteúdo, onde eu vou dizer que a largura da minha tela vai ser igual à largura do dispositivo, tá? Então ele vai ajustar isso aí para o meu dispositivo. E a escala inicial vai ser 1.0, ou seja, ele vai pegar do jeito que tiver, ele vai repetir a mesma escala em qualquer tipo de dispositivo que eu esteja utilizando, ok? Então é uma tag muito simples e é só acrescentar isso aqui e a gente já tem a nossa página responsiva, tá bom? Outra tag que a gente vai ver também bastante simples é a tag div. A tag div ela é simplesmente utilizada para dividir a tela do navegador em partes. Então eu posso criar uma ou mais divs de acordo com as divisões que eu quero fazer na tela do meu navegador. A tag para div é só essa aqui, ó, div, e aqui dentro dela eu vou dar um ID, onde eu vou criar um nome para essa minha div, tá certo? O outro elemento muito importante que a gente precisa criar é o elemento canvas, tá? O elemento canvas, ele é um elemento dentro do HTML que permite inserir objetos gráficos.
Então, se eu quiser trabalhar com gráficos dentro do navegador, eu tenho que usar esse canvas. Aí, a partir do JavaScript, eu posso criar qualquer objeto dentro do meu canvas. Então, eu posso desenhar linhas, círculos, polígonos, eu posso jogar imagens, né? Em qualquer formato, GIF, PNG. Eu posso pegar, por exemplo, uma imagem 3D, eu posso pegar uma imagem vetorial e jogar tudo isso dentro do meu canvas, certo? O canvas, quando ele é criado, ele pode ser criado de duas formas. Eu posso criar ele de maneira estática, diretamente no HTML, como eu estou fazendo aqui, ó. Você tem aqui a tag canvas e eu tenho um ID, que eu vou colocar um nome para ele aqui nas aspas. O width significa a largura do meu canvas, também eu vou colocar um valor aqui para ele. E o height é a altura, também colocando um valor aqui para ele. Isso é a gente criar o canvas diretamente no HTML de forma estática. A outra maneira, que é o dinâmico, é quando você cria o canvas a partir do JavaScript, tá? Então, dentro do código da JavaScript, eu vou criar um canvas e especificar essas propriedades diretamente lá no JavaScript. Como o joguinho que a gente vai fazer é um joguinho bastante simples, e provavelmente o jogo que vocês irão fazer também vai ter essa mesma dinâmica, então não há necessidade da gente gerar um canvas dinâmico. Então vamos trabalhar com o canvas estático, ok? Muito bem. Então a partir daquele esqueleto básico em HTML, que a gente já está acostumado a fazer, a gente vai acrescentar essas tags novas que eu estou mostrando hoje para vocês, e a gente vai começar a criar esse joguinho que tem menos de 100 linhas de código. Ah, que joguinho é esse? A gente vai criar, pessoal, aquele joguinho da cobra que tinha naqueles celulares Nokia de antigamente, né? Então é um jogo muito simples, mas ele tem todos os elementos que a gente precisa para entender a dinâmica de um jogo. Nós não iremos concluir o jogo nesse nosso encontro de hoje, tá? A gente vai começar hoje e no próximo encontro virtual é que a gente vai concluir o código do jogo. Mas hoje a gente vai adiantar algumas coisas, certo? Então eu dividi isso aí em passos. Então o primeiro passo vai ser criar a hierarquia de arquivos do jogo no computador. Então é importante que vocês, a partir de agora, abram o editor de código de vocês, abram o navegador e comecem a estruturar o jogo a partir dos elementos que a gente vai ver aqui. Por quê? Porque isso aí também vai ser a base para o projeto do jogo que vocês vão criar. Então, vocês vão criar aí uma pasta com o nome do seu jogo. Dentro dessa pasta, você vai criar uma outra pasta chamada CSS. E dentro dela, a gente vai colocar o arquivo config.css. Crie também uma pasta img. Nesse jogo, a gente não vai criar nenhuma imagem, tá? Mas já deixa essa pasta criada. E a pasta JS, que é onde nós vamos colocar os arquivos JavaScript. A partir dessa atividade, a gente não vai mais usar o JavaScript incorporado ao HTML. A gente vai trabalhar com o JavaScript em um arquivo separado, ok? Então ele vai ficar salvo nessa pasta. O passo 2 vai ser criar a nossa página básica em HTML. Eu já tenho ela pronta aqui e aí a gente vai só entender esses novos elementos. Então, o começo todo mundo já conhece. Dentro do head eu coloquei a tag meta, que vai justamente tornar a minha página responsiva, né? Exatamente como está lá no slide. Essa linha aqui eu estou fazendo um link, né? Eu estou chamando um outro arquivo chamado config.css, que é onde vai estar os meus comandos de configuração de estilos. Veja, eu criei aqui a pasta CSS e dentro dela tem um arquivo config.css. Então aqui eu estou chamando esse arquivo, ó, ponto, barra, vou entrar na pasta CSS e chamar o arquivo, ok? Aqui do title eu tenho o nome do meu jogo, né, o título do jogo, é o jogo da cobra. Aqui no body eu criei uma div chamada identificação, sem ser cedilha e sem til, tá? Não pode usar acentuação. E aqui dentro dessa div
vocês vão colocar primeiro o nome do jogo que vocês vão criar. No caso aqui, jogo da cobra, mas vocês podem mudar para o nome do jogo que vocês vão fazer. O autor ou os autores, se tiver mais de um, separa por vírgula. E a data que você criou o seu jogo, certo? Isso aqui é tipo um cabeçalho que todos vocês devem colocar no projeto do jogo que vocês vão criar, certo? Isso aqui é obrigatório. Se não tiver isso aqui, a gente vai desconsiderar o projeto. Aqui eu criei uma outra div chamada jogo, aonde eu coloquei simplesmente o meu canvas e eu dei um nome para ele, né, um ID para ele, também chamado canvas. E aqui a largura dele vai ser 400 por 400 pixels de altura. Então, no caso do meu jogo, a tela vai ser um quadradinho. No caso de vocês, esses valores podem modificar, né, de acordo com o jogo que você está criando. E por fim, aqui embaixo, eu estou chamando o meu arquivo JS, JavaScript, que vai estar nessa página aqui, nessa pasta aqui, JS, aliás. E ele vai incorporar aqui dentro os comandos JavaScript que a gente vai criar para o nosso jogo, ok? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora no arquivo CSS. Eu já tenho ele pronto aqui. Não precisa se preocupar muito em entender essa parte, porque não é o objetivo do nosso encontro aprender CSS. Eu vou apenas dar umas breves explicações a respeito desses comandos. Veja que aqui eu estou fazendo uma chamada a esse ID identificação que eu criei aqui para a minha div. Então significa o seguinte, que todas essas configurações elas vão ser aplicadas dentro dessa tag div, ok? Como as duas divs têm identificação diferente, eu vou ter uma formatação para essa e vou ter uma formatação para essa. Tá? Então, na primeira, eu estou simplesmente definindo que a margem da minha div vai ser automática, alto. Width significa largura, então ela vai ocupar 60% da tela na largura. A borda dela vai ser 3 pixels, sólida, na cor preta, tá? Padding significa uma distânciazinha que ele vai dar entre a borda da div e os elementos que estão inseridos dentro dela. Então eu coloquei um padding de 10 pixels. Esse outline significa que ela vai ter uma linha externa ao redor da div, também na cor preta, tá? Ela vai ter a largura de 3 pixels e vai ser sólida. No meu outro elemento canvas, né, que você observe que tem o canvas aqui, ó, ID canvas, tá? Então eu formatei o meu canvas também para ter um padding left de 0, ou seja, ele não vai ter distância a partir da margem esquerda, nem vai ter distância a partir da margem direita, e todas as margens vão estar no automático. Esse display block significa que ele vai ajustar o tamanho do canvas para a área da minha div, tá? Então ele vai deixar ele como se fosse um bloco único dentro daquele elemento. Então é apenas isso, pessoal. Eu estou configurando esses dois elementos para que eles tenham esse formato que foi definido aqui. Vamos abrir o navegador para ver como é que ele vai ficar a aparência até agora do nosso jogo. Então veja, observe. Eu tenho aqui aquela linha preta que foi traçada nessa div. Ele dá uma distânciazinha, né, em cima, embaixo, esquerda da borda, que é o padding. E eu tenho aqui os meus componentes. Quem quiser, quem entender mais de CSS, pode, no jogo de vocês, melhorar isso aí. Colocar uma letra diferente, uma cor diferente, enfim. Só mantenham os mesmos dados, ok? Muito bem. Então, nós já temos o HTML, já temos o config, CSS, né? E agora a gente vai começar a criar o nosso jogo. Pessoal, eu vou adiantar alguns assuntos que a gente ainda não viu no JavaScript, tá? Mas são coisas bem simples. Rapidamente eu explico para vocês, para poder a gente ter o mínimo necessário para rodar o nosso jogo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: o nosso jogo
vai ser, vamos dizer assim, carregado, né? Vai ser mostrado na tela apenas quando todos os elementos forem desenhados. Então eu vou chamar aqui o comando window do JavaScript, e o comando window ele tem um método onload, certo? O que o método onload faz? Significa que quando eu carregar a janela, tá? Aí sim eu vou criar uma função, tá? A gente ainda não viu essa parte de functions, de funções, mas isso aqui é uma função bem simples. E aqui dentro dessa função é aonde eu vou colocar todos os elementos do meu jogo, tá certo? Então, essa função, ela só vai ser chamada a partir do momento que todos os elementos da janela forem carregados. Ok? Então, primeiramente, eu vou criar uma variável. Eu poderia criar uma constante também, mas vamos criar uma variável chamada canvas, tá certo? Essa variável canvas, ela vai justamente lá na minha página HTML, então document, ponto, e eu vou pegar um elemento lá. Então, get element by ID. Isso aqui a gente já viu em outras aulas. Então, qual é o elemento que eu vou pegar lá? Eu vou pegar o elemento canvas, tá? Se vocês observarem, vamos voltar aqui, eu disse que o ID do meu canvas é canvas, tá certo? Então é o que ele está fazendo. Beleza? Vamos adiante. Vou criar mais uma outra variável chamada contexto, tá? O que é isso? O elemento canvas, para a gente trabalhar com ele no JavaScript, a gente tem que informar qual é o contexto que esse elemento vai ter. O canvas ele admite dois contextos, tá? Então eu vou chamar aqui essa variável canvas, que eu acabei de criar, e vou usar o método getContext, tá? Então ele vai obter o contexto desse elemento aqui. Então qual é o elemento, o contexto que a gente vai trabalhar? 2D. Opa, 2D, certo? Então, o nosso canvas está preparado a partir de agora a trabalhar só com elementos em duas dimensões. Muito bem. Outra coisa importante que a gente viu é que para um jogo funcionar, ele precisa ter interação com o jogador, né? Então eu tenho que dizer quais são os... que tipo de maneira eu tenho para que o jogador jogue. No caso aqui a gente vai usar o teclado, tá certo? Como é o jogo da cobrinha, a gente vai mover a cobrinha na tela. Então eu vou lá no document, tá? Então eu vou pegar o documento da minha página e vou adicionar add um evento lá para minha página, event listener, tá? O que esse comando faz? Add event listener. Ele adiciona um evento que vai ficar esperando que eu pressione alguma tecla. Então, a partir do momento que eu pressionar alguma tecla, ele vai capturar essa tecla e vai fazer alguma coisa com isso aí, tá? Então, o event listen que eu vou criar é o keydown. O que é isso? Significa que ao pressionar uma tecla, ou seja, quando eu apertar uma tecla no teclado, alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer? Eu vou criar uma função chamada pressiona tecla, que vai tratar, por exemplo, a movimentação da minha cobrinha lá na tela. Ok? Muito bem. Então nós já temos o canvas, já temos o contexto do canvas e já temos um evento que vai ficar aguardando que o usuário pressione alguma tecla. Certo? Vamos criar agora algumas constantes e algumas variáveis que tem a ver com o objetivo do nosso jogo, certo? Então vamos primeiro criar uma constante chamada velocidade. Isso aqui é a velocidade que o nosso jogo, né, o nosso elemento de jogo vai transcorrer na tela, né? A velocidade com que a cobrinha, por exemplo, vai andar na tela. A princípio, eu vou começar ela com a velocidade 1. Veja, quando a gente cria um elemento canvas, na realidade a gente cria lá na tela um quadrado
onde tem altura e largura, né? A gente viu lá o width e height. Vou voltar aqui, vocês vão ver, ó, width e height. Então, quando a gente for trabalhar com a parte gráfica, a gente tem que pensar o seguinte, em um plano cartesiano, onde eu tenho x seria a largura e y seria a altura, certo? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada velocidade no eixo x, tá certo? E essa variável vai ser igual a uma outra variável chamada velocidade no eixo y, que quando a gente iniciar o jogo vai ser 0. Ou seja, quando eu iniciar o meu jogo, a cobrinha vai aparecer lá parada. Tanto ela não vai se mexer nem no eixo x, nem no eixo y, ok? Muito bem. Eu vou criar agora uma outra variável chamada cabeça, sem ser cedilha, no eixo x, que vai ser a cabeça da nossa cobrinha, tá? E eu vou atribuir o valor 10. Da mesma forma, eu vou ter uma cabeça no eixo y. Lembrem-se, sempre que a gente for trabalhar com canvas, a gente vai estar trabalhando com coordenadas, com elementos x e y, tá? Então, geralmente, quando a gente cria algo com x, deve criar também com o y. Muito bem. Vamos criar agora uma outra variável chamada tamanho quadro. O que essa variável vai conter? Veja, o nosso jogo vai ser bem simples. A cobrinha, a cabeça da cobra vai ser um quadrado, tá? Então eu vou especificar o tamanho desse quadrado. E esse mesmo quadrado vai ser o tamanho da comida que a cobrinha vai ter que comer para crescer, né? Quem não lembra do jogo da cobrinha, ela vai andando na tela, ela não pode bater no rastro dela mesma e ela vai, a cada vez que ela come uma comida, ela vai crescendo, tá? Então, vai chegar um momento que ela vai ocupar praticamente todo o tamanho da tela. Então, esse tamanho quadro, ele vai servir de referência para cada quadro que forma o corpo da cobra. Vai servir também como referência para o tamanho da comida e também para o grid aonde a cobra vai andar dentro do meu canvas. Então, todos os elementos vão ter um tamanho de 20, tá certo? Muito bem. Eu vou também criar uma variável chamada quantiquadros, que ela vai me dizer a quantidade de quadros que eu vou ter. Então, no início, eu vou atribuir também o valor 20 para ela. Vamos criar agora a comida da cobra, né? Então, vamos criar outra variável chamada comida. Ela também vai ter um eixo x, né? Então, ela vai aparecer tanto o eixo x como o eixo y na mesma posição, né? Então, eu vou posicionar ela num local diferente, tá? Então, a cobra, a cabeça dela vai aparecer aqui nessa coordenada e a comida vai aparecer nessa coordenada, tá certo? Lembrando que isso aqui são valores iniciais. À medida que o jogo vai se desenrolando, esses valores serão modificados. Vamos criar agora uma outra variável que vai armazenar o rastro da minha cobra, tá? Essa variável, na realidade, ela vai ser um vetor. Então, aqui dentro desses colchetes, eu vou colocar, eu vou armazenar, aliás, o rastro da cobra. Lembre-se o seguinte, cada vez que ela come, esse rastro vai aumentando, tá? Então, a princípio, a minha cobra ela não tem rastro. Então, esse vetor vai estar vazio, certo? E vamos criar uma variável chamada cauda. Então, a cobra ela tem a cabeça, tem a cauda e tem o rastro. A cauda ela vai começar com o valor 5, ok? Muito bem. Então, dentro dessa função principal que vai ser carregada no onload, eu vou criar mais uma função, function, chamada jogo, tá? Essa função é a função principal que vai fazer com que o nosso jogo seja executado, ou seja,
ela vai ficar rodando ininterruptamente dentro de um determinado ciclo, né? E também dentro de uma taxa de quadros por segundo. Eu vou falar já já para vocês a respeito disso. E aí, dentro dessa taxa, o jogo vai ficar sendo executado. Muito bem. Então, o que, que vai ter dentro dessa função? Primeiramente, eu vou chamar o contexto do meu jogo. Tá? E aí, eu vou começar a desenhar alguns dos elementos que vão estar no meu jogo. Primeiro, vamos desenhar a área onde a cobra vai andar, né? Como se fosse o tabuleiro onde a cobra vai andar. Primeiro, eu vou dizer que o meu contexto vai ser preenchido com uma determinada cor. Então, eu vou usar o comando fill style, tá? O que que esse comando fill style faz? Ele permite, deixa eu corrigir aqui, ele permite colocar uma cor em um elemento, tá? Então, eu vou usar a cor preta, tá certo? Então, ele vai ficar na cor preta, o fundo da área que vai ser o meu jogo. E aí, dentro desse fundo preto, ele vai ser um retângulo, né? Aliás, um quadrado. Porque se vocês observarem, se a gente voltar aqui, o nosso canvas ele é um quadrado. Tá? Largura e altura são iguais. Então, novamente, eu vou chamar o meu contexto. E aí, eu vou criar um retângulo. Então, fill rect. E aí, esse retângulo, ele vai conter os elementos que eu vou desenhar o fundo da tela lá da cobrinha. Veja, esse método fillRect, ele precisa de 4 argumentos aqui dentro dos parênteses. O primeiro argumento é a posição do eixo X inicial, onde ele vai começar a desenhar o retângulo lá no canvas. Então, vai começar na posição 0 no eixo X e também na posição 0 no eixo Y. Então ele vai começar a desenhar um retângulo no canto superior esquerdo lá do meu canvas. E ele vai desenhar até onde? Até o final do canvas, né? Porque ele vai ocupar toda a área. Então eu vou chegar aqui e dizer, ó, canvas.width. Significa o seguinte, que ele vai começar do zero e vai até a largura do canvas. E eu preciso informar também canvas.height, que é a altura. Pronto. Então ele vai preencher um retângulo ocupando toda a área do meu canvas com essa cor que eu especifiquei aqui em cima, tá certo? Muito bem. Vamos criar outro elemento. Então eu vou chamar novamente o contexto. Aliás, vamos ver logo como é que já está o nosso jogo. Então eu vou salvar isso aqui. Vamos voltar aqui no navegador e vamos recarregar. Deixa eu ver se deu algum erro. Tem um errinho aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. Ah, tá. Porque eu ainda não criei a função pressiona a tecla, né? Então, vamos criar ela aqui só para não ter nenhum problema. Function pressiona a tecla. Tá? Ela vai ficar vazia, não vai ter nada dentro, só para a gente testar como é que já está o nosso elemento. Ah, beleza. Ela tem que estar fora disso aqui. Então, eu vou criar ela. Não é isso não. É que a função pressiona a tecla, ela precisa de um evento, tá certo? Então esse evento é justamente o evento que vai disparar o meu event listener, né? Então vamos ver aqui. Está dizendo que ela não foi definida aqui dentro. Então vamos ver aqui. Window onload. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ela fora.
Ok, pronto. A princípio não apareceu nada, né? Então vamos continuar aqui o desenvolvimento do nosso jogo. Eu agora vou criar outro elemento. Então vou chamar de novo contexto, fill style. Opa. E aí eu vou criar uma outra cor, que vai ser o vermelho. Então aqui a gente vai criar a comida, né, da cobra. Então a comida da cobra vai ser na cor vermelha, tá certo? Também eu vou precisar desenhar um elemento, né, fill rect. Só que esse retângulo ele vai ser um pouco diferente, tá? Por quê? Como eu vou desenhar comida e eu já criei aqui as variáveis comida x e comida y, então ele vai desenhar a partir dessas variáveis. Então comida x vai ser o ponto inicial no eixo x, depois comida y vai ser o eixo inicial a partir do y, né? A posição inicial a partir do y. Só que tem um detalhe, veja, eu defini que o tamanho do meu quadro vai ser 20 para todo mundo, né? Então, eu tenho que pegar o valor da posição de comida x, comida y, né, nos dois eixos, e multiplicar pelo tamanho do quadro. Senão, ela não vai ser desenhada corretamente. Então, vezes tamanho quadro. Tanto para o x como para o y. Vezes tamanho quadro. Certo? Muito bem. E os outros dois dados que eu preciso é até onde ele vai desenhar essa comida, né? Então, eu vou simplesmente colocar tamanho quadro para o x e tamanho quadro para o y, já que a comida também vai ser um quadrado, ok? Muito bem. Com isso, eu já tenho os meus dois elementos iniciais, né? Que é o fundo e a minha comida, tá certo? Muito bem. O que é que a gente vai fazer agora? Então, nós temos a função pressiona a tecla, que a gente não vai fazer hoje, e aí fica faltando apenas um comando chamado setInterval, que vai servir para que eu diga como é que esse jogo vai ser executado. Ou seja, lembre-se, ele está dentro dessa função jogo. Então, dentro dessa função jogo, eu vou executar isso aqui, eu vou executar essa função dentro de uma taxa específica de quadros por segundo. Então, eu vou chamar a minha função jogo e vou dizer que ela vai rodar a 10 quadros por segundo. Então, 1000/10. Então, 1000 por quê? Porque ele mede em milissegundos, né? Então, 1000 milissegundos é um segundo. Então, vai ser 10 quadros por segundo, ok? Muito bem. Então, a gente já tem aqui um mínimo. Vamos ver se está funcionando direitinho. Olha lá. E aí eu já tenho o canvas com o fundo preto e a minha comida que foi desenhada aqui na posição que eu especifiquei. Ok, gente? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. E no nosso próximo encontro a gente vai criar alguns outros elementos aqui dentro para fazer com que o nosso jogo funcione, ok? Espero que todos tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e a gente vai solucionando com o tempo. Lembre-se de utilizar o mínimo que eu mostrei hoje para já ir começando o jogo de vocês, tá bom? Até a próxima. Obrigado.